Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um podcast de Segurança em Foco. Hoje com um tema fundamental sobre segurança em unidades de saúde, com a política do Adorno Zero, o desafio de transformar resistência em ação. Hoje trouxe aqui dois profissionais que vão abordar sobre esse tema, que é um tema fundamental, que você sabia que nos pequenos detalhes que estão a transformação, ao conhecimento. Estou aqui hoje no nosso podcast com o engenheiro Iago Lima. Ele vai falar também sobre a segurança do trabalho, ele é engenheiro de segurança do trabalho, e a enfermeira Anne Miranda, que é ela que é especialista em infecções. Vamos aqui agora dar início ao nosso bate-papo, ao nosso quiz, nossas perguntas sobre o Adorno Zero dentro das unidades de saúde. Eu quero desejar ao engenheiro aqui que seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E vai começar com você. Eu vou iniciar a pergunta aqui para todos fiquem atentos, para você saber tudo sobre Adorno Zero. Por que o uso de adornos é considerado, engenheiro, dentro de uma instituição, um fator de risco significativo para a contaminação biológica? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: o que são adornos dentro de uma instituição hospitalar voltado para o que a NR32 preconiza, né? Nós temos anéis, alianças, pulseiras, brincos e aquele pequeno piercing que às vezes fica escondido aqui no nariz, na orelha, né? E aí, qual que é esse fator de risco? Esses adornos, a enfermeira, inclusive mais tarde, né, vai falar com mais detalhes pela profissão dela, ele inibe muito essa questão da descontaminação efetiva. O que acontece? Quando esses adornos estão aparentes, eles estão em loco, pode acontecer aquela famosa contaminação cruzada, tanto de um paciente para outro, quanto do paciente para o colaborador e vice-versa, inclusive quando esse colaborador vai para casa, porque ele vai fazer o quê? Leva essa contaminação na aliança, no anel, no cordão, tudo para a sua família. Então, esse é um fator de risco que a gente encontra muito presente nessa questão do uso de adornos dentro da questão institucional. Obrigado, engenheiro, pelas informações. Agora vou direcionar a pergunta. Seja bem-vinda, enfermeira Anne Miranda. Enfermeira, os adornos eles podem comprometer protocolos de controle de infecção em áreas específicas, como UTIs e salas de cirurgia. O que a senhora tem a dizer sobre esse assunto? Isso mesmo. O hospital ele é dividido em áreas críticas, semicríticas e não críticas. E nas áreas críticas, como você bem falou, lá são os locais onde realizam vários procedimentos invasivos, onde o paciente está exposto a qualquer contaminação, qualquer infecção hospitalar. Então, se a gente utiliza os adornos nesses locais, também como enfermarias semicríticas, onde também acontecem procedimentos, a gente pode estar favorecendo a exposição a esses micro-organismos, tanto o paciente como para o colaborador. Então, a gente deixa o paciente sujeito a ter uma infecção cruzada por conta dos adornos, de forma indireta, e também o colaborador com a sua saúde. Muito obrigado, enfermeira, pelas informações. Voltando à pergunta agora para o engenheiro, quais são os principais desafios técnicos na implementação da política do Adorno Zero nas unidades de saúde? Olha que interessante, hoje o tema é o quê? Transformar a resistência em ação. Um dos principais fatores, se não o primeiro fator de barreira que a gente tem, é justamente a cultura que se perpetua durante todos esses anos em instituições de saúde, que é o quê? Que é a resistência em não utilizar o adorno dentro do seu ambiente de trabalho. E aí, quando a gente fala nessa questão de cuidado, de atenção que esse colaborador tem que ter, ele precisa entender tudo o que está acontecendo justamente para quê? Para que ele consiga se promover em relação à saúde, para que ele consiga cuidar do paciente dele de forma correta. E assim, é uma barreira hoje que existe e é uma barreira que todo dia a gente tem que trabalhar, que é justamente o quê? A cultura que é perpetuada durante muitos anos, não só no Brasil como no mundo todo, em relação a esse cuidado, né? A questão da prevenção em não usar o adorno no ambiente de trabalho. Muito obrigado. Enfermeira, sabemos que a higienização das mãos é um fator principal praticamente em todas as instituições de saúde, especialmente em áreas de complexidade. Aí, o que a senhora pode falar mais sobre esse assunto? Principalmente a higienização das mãos, né? Que é o assunto que predomina. Os adornos são barreiras enormes para a gente realizar de fato uma higienização correta das mãos. Então, imagine só, estou com as minhas mãos, tenho um anel aqui e tenho um relógio. Então, eu vou lá realizar a higienização das mãos, né? Conforme o Ministério da Saúde fala naqueles 5 momentos preconizados, com álcool ou sabão. Então, no momento que eu estou higienizando as minhas mãos, o local onde está aquele
aquele anel, aquela famosa aliança, né? Ou então aquele relógio que eu não posso tirar de jeito nenhum, a gente não consegue higienizar de forma correta. Eu não consigo fazer a limpeza dos locais onde está esse adorno. E aí eu vou lá, realizo meus procedimentos, podendo levar uma contaminação para o meu paciente ou até mesmo para mim, colaborador, porque eu não consegui higienizar por conta das barreiras que foram esses adornos. Por isso que é importante retirá-los no momento da higienização. Por isso que é importante nem utilizá-los na assistência, né? Justamente para a gente evitar que tenha essa barreira física, tá? E lembrando sempre que a utilização da luva, ela não vai tirar a responsabilidade da gente fazer a higienização das mãos. Então, por mais que eu esteja utilizando luva naquele momento, antes ou após, eu preciso sempre higienizar as mãos. Obrigado, entenderam, né, galera? E, engenheiro, eu queria que você falasse agora sobre o que é uma auditoria técnica e qual é o papel da auditoria técnica para identificar as falhas dentro da política, né, de adorno zero. Essa auditoria técnica, que a gente também pode nomear como inspeções em loco, inspeções setoriais, elas são inspeções focadas em ver vários fatores de segurança do trabalho, que envolve EPI, que envolve uso de adorno, que envolve circunstâncias de risco dentro da unidade, junto ao colaborador, ao processo de trabalho. E essas inspeções, elas têm que fator? Ela tem que objetivo? Abertura de planos de ação para que haja melhoria no processo e para que haja melhoria no entendimento do colaborador em relação ao risco que ele está exposto. Uma coisa que eu sempre comento é sobre o colaborador ter ciência do risco que ele está exposto, no caso do biológico, para que ele entenda o processo de trabalho que ele está realizando e para que ele entenda o porquê que ele não tem que usar aquele adorno. E dentro desse plano de ação, que tanto o SESMIT quanto a CCIH fazem abertura para esses setores, é com o objetivo de fazer com que eles entendam, como eu já falei, e que toda a equipe técnica seja responsabilizada de forma direta. Quando eu falo de equipe médica, fisioterapeutas, enfermeiros, principalmente enfermeiros e técnicos de enfermagem, mas sem desconsiderar as outras profissões que estão dentro dessa unidade, que são super importantes nesse processo de descontaminação, de atendimento ao paciente de forma efetiva, né? E fazer com que essa cultura que eu falei anteriormente da resistência caia por terra, né? Que a gente consiga efetivar melhor esse entendimento do colaborador. Então, o objetivo é educar o colaborador para fazer com que ele tenha um melhor atendimento ao normativo. E puxando por esse assunto, né, vamos engajar agora sobre campanhas educativas. E essas campanhas educativas, enfermeiras, elas ajudam, né, na superação, a resistência entre os profissionais a abandonar esse adorno, como você falou, principalmente a aliança, que eu não posso tirar, não devo. Isso mesmo. As campanhas educacionais, elas são primordiais, ainda mais quando a gente envolve o nosso colaborador, explicando o porquê que a gente está orientando aquilo. Então, mais uma vez, um exemplo. A gente está num processo de procedimento ou contato com o paciente e aí eu estou utilizando um brinco, né? Então, eu entrei em contato com o paciente e eu fui coçar minha orelha, um exemplo. E aí eu fui lá, cocei a minha orelha e toquei no meu brinco. Então, o que tinha ali de micro-organismo, através do contato, passei para minha orelha, para o meu brinco. Depois saí dali, fui lá e higienizei minhas mãos. Entende que a gente vai higienizar as mãos. Depois com minhas mãos ali tranquila, vou lá, coço minha orelha novamente e toco no brinco que eu contaminei anteriormente, né, em acesso ao paciente. E aí eu vou lá e coço meu olho. Eu vou lá, toco no meu celular, eu vou lá, mexo no meu óculos, ou eu vou lá mexer na bomba do paciente que apitou, né, ou então tocar mesmo no paciente. Então, aí começa. O micro-organismo vai de ponto por ponto, por outro ponto, por outro ponto, né? Então a gente sempre brinca que a bactéria ela não voa, não voa. Ela vai da minha caneta pro meu papel, porque eu toquei na minha caneta, depois a caneta tocou no papel e aí foi transmitindo pelo contato. Mas ela é levada, né? E principalmente pelas nossas mãos, tá? Então assim, é primordial, assim, né, que a gente entenda, que faça que eles entendam esse processo, o porquê, que é mais fácil, né, a equipe ter adesão quando eles entendem o porquê, não só intimar, não só obrigar uma situação, mas trazer eles pra gente mesmo é primordial. Certo, obrigado, enfermeira. E enfermeiriado, como a resistência ao não uso dos adornos, ela pode ser enfrentada, né, através das políticas, através dos incentivos institucionais? Inicialmente a gente falou mais cedo sobre a questão dessa resistência, a própria Ana está comentando sobre o entendimento desse colaborador, né, no processo de trabalho.
Essa resistência ela pode ser enfrentada com esses processos de melhoria. O colaborador, ele entendendo, como eu disse anteriormente, sobre o risco que ele está exposto, ele vai começar a entender o porquê que ele não tem que usar esse adorno, aquelas questões culturais que a gente observa sobre eu vou ficar mais bonito de aliança, eu vou ficar mais bonito de brinco, eu vou ficar mais bonito de cordão, eles vão ser substituídos pela prevenção, que é justamente o cuidado da vida dele, da saúde dele, o cuidado da saúde, da vida da pessoa que ele está atendendo, que é o nosso paciente, né? E também dos seus familiares. Então, aqui na instituição a gente tem um fator que é muito importante, que é a educação desse colaborador, né? A recapacitação, falar 1, 2, se precisar 10 vezes sobre o assunto, de formas diferentes, justamente para que finalmente chegue e que ele entenda essa informação. Ou seja, todo aquele processo inicial, as visitas em loco, as visitas da CCH, do SESMIT, abertura de plano de ação, inclusive trazendo o gestor para a responsabilidade, porque ele também é fator de transmissão dessa informação, ele é uma pessoa que também vai acompanhar o SESMIT e a CCH para justamente ser o colaborador atender as normativas, né? Principalmente quando a gente fala de contaminação em R32 e também as descrições da Anvisa em relação ao não uso do adorno dentro da instituição. Pegando esse gancho agora aqui do engenheiro Iago, a enfermeira, quais estratégias para minimizar esses conflitos, para engajar o profissional de saúde a não usar o adorno? Quais são as estratégias que a instituição, a unidade de saúde, ela pode desenvolver? O segredo é ouvi-los. A gente precisa ouvir nossos profissionais. E realmente é um trabalho de formiguinha, como o Iago bem colocou. É diário. A gente precisa estar ali orientando, realizando as recomendações, ouvi-los também, o que tem a dizer. Sempre ter a delicadeza de estar próximo de um colaborador novo, né, orientando esse colaborador, entendendo os motivos da não adesão, não só do adorno, mas de qualquer outro protocolo, qualquer outra situação, qualquer outro processo no hospital. A gente precisa sempre envolver os nossos trabalhadores, os nossos colaboradores, porque realmente são eles que estão na ponta, são eles que dão assistência ao paciente. A gente está mais nos bastidores da situação, né, bastidores literalmente. E aí a gente precisa sempre ouvi-los, esse é o segredo, envolver os nossos profissionais em qualquer situação dentro do nosso hospital. Assim como eu estou ouvindo aqui, o segredo é ouvir. E eu quero agradecer as respostas, eu sei que foi um bate-papo muito interessante e eu tenho certeza que esses dois profissionais esclareceram aqui essa temática, essa política importante. Eu quero agradecer a presença novamente do engenheiro Iago Lima, engenheiro de segurança do trabalho, a enfermeira Anne Miranda, especialista em infecções, e eu quero dizer que para você que acompanhou até aqui, até a próxima!